dia. Hoje o assunto é para os adultos. Faço muitos vídeos falando sobre crianças autistas e hoje a gente vai falar sobre autismo em adultos, sintomas, diagnósticos e tratamento. Por que este assunto? Porque existem muitos adultos sendo diagnosticados com autismo. Mesmo que receba esse diagnóstico tardio, ele é fundamental para o autoconhecimento e o desenvolvimento da independência do indivíduo no espectro autista. Normalmente, são pessoas que manifestam sintomas mais leves e acabam sendo tidas como tímidas ou apenas com algumas dificuldades sociais. É importante compreender como o autismo se manifesta em adultos e quais são os tratamentos disponíveis para conquistar mais qualidade de vida. O que é o autismo, Todos nós sabemos que é um transtorno do espectro autista, é um transtorno mental de desenvolvimento que causa problemas no comportamento, na linguagem, comunicação e interação social. Não se trata de uma condição uniforme, por não se apresentar de maneira semelhante em todos os indivíduos com diagnóstico. Os sintomas do transtorno são complexos, cada área é afetada de uma forma em termos de interação social. As pessoas no espectro autista podem ter dificuldades para começar uma conversa, compreender gestos, expressões e demais mensagens não verbais, fazer ajustes na fala e comportamento de acordo com o contexto. Além disso, alguns comportamentos típicos, movimentos ou falas repetitivas, como agitar a mão, estalar os dedos, necessidade de ter rotina controlada, até mesmo pequenas mudanças podem gerar sofrimento, reações extremas a estímulos sensoriais, fixação por um determinado tema. Infelizmente, a gente sabe que o autismo ele não tem cura, mas a gente sabe que tem tratamento. De acordo com a ONU, a estimativa é de que no mundo haja mais de 70 milhões de pessoas com autismo, sendo a incidência em meninos maior em homens e mulheres. Quanto antes for realizado o diagnóstico, mais cedo o transtorno será acompanhado por médicos, psicólogos e a pessoa poderá com o tempo amenizar os sintomas e desenvolver as suas habilidades sociais. No geral, o diagnóstico acontece nos 3 primeiros anos de idade, mas há casos de descoberta de autismo em adultos. E quais são os sintomas em adultos? O número de diagnóstico de autismo em criança vem crescendo nos últimos anos. Isso não necessariamente significa que o transtorno é mais comum agora, e sim que o conhecimento sobre o espectro é maior. Diante desse movimento, pensamos sobre quantas pessoas adultas autistas não sabem que têm o autismo e, consequentemente, vivem sem tratamento. Apesar dos sintomas do TEA variarem de caso para caso, no geral, são marcados por dificuldades sociais e de comunicação, além de comportamentos repetitivos e estereotipados. Em adultos, os adultos que não foram diagnosticados na infância e viveram normalmente, os sintomas são mais prováveis, tendem a ser os de menor gravidade, mais aparentes na comunicação social e na interação do que no desenvolvimento cognitivo. Justamente por não haver deficiências mentais ou intelectuais, o diagnóstico é tão difícil. Os principais sintomas de autismo em adultos são interação, dificuldade para compreender regras sociais que não são óbvias, problemas para entender metáforas, piadas ambíguas e ironias. A pessoa parece ingênua por não ver malícia ou malandragem em situações que outros percebem rapidamente. Dificuldade para entender sinais como olhares e gestos que transmitem uma determinada mensagem.
dificuldade para perceber sinais emocionais sutis, mesmo que óbvios, como raiva, tédio, alegria e tristeza, socialização, dificuldade em demonstrar ou receber afeto, incômodo com a proximidade e demonstração de carinho, como toque, beijo e abraço de pessoas pouco íntimas, problema para compreender coisas abstratas como sensações e intuições, olhar objetivo e prático para a vida, gostar de falar sobre assuntos bem específicos por muito tempo, tem dificuldade de notar sinais de desinteresse da outra pessoa, usam linguagem muito formal e direta, parecendo inadequados em certos ambientes e até mesmo grosseiros. Funcionamento apresenta alta exigência para sair da rotina e fazer algo fora do planejado, que gera irritação e ansiedade, hiperfoco em assuntos, ferramentas e instrumentos. Em alguns casos, desempenham fora da curva em certas atividades. Sensibilidade, incômodo intenso com barulhos e ambientes agitados, restrições alimentares, como não gostar de comida com textura ou gosto diferente do que está acostumado, e outras alterações sensoriais, como sensibilidade à luz. O diagnóstico ele é realizado, né? Como ele é realizado, o diagnóstico é comum de pais de filhos autistas, ao se informarem mais sobre o assunto, identificar algumas características de semelhança em si mesmo, e por isso também busquem ajuda profissional para receber, visto que o autismo impacta a habilidade de relacionamento, comunicação e interação. Também é muito comum que o indivíduo busque suporte visando outras queixas, como a falta de conexão com as pessoas, por exemplo. Esse tipo de questão pode ser confundida com depressão e ansiedade, apesar de o autismo muitas vezes vir acompanhado de outras condições, não é uma obrigatoriedade. Há prejuízos gerados pela autopercepção negativa e dificuldade de socialização capazes de desencadear outros transtornos. O diagnóstico em si é realizado por meio de diversas avaliações com um time de profissionais, psicólogos, psiquiatras e neurologistas. O mais comum é que a pessoa reflita e responda sobre sintomas identificados em si, mesmo desde a infância até a vida adulta. Também pode ser que algum dos especialistas peça para conversar com os pais ou parentes próximos para entender outras perspectivas. Os níveis de autismo em adultos, eles são diferentes pelo fato de que as pessoas com diagnóstico tardio normalmente não tiveram dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Isso significa que não tiveram as manifestações mais conhecidas do TEA. Nível 1, sintomas leves, caracterizados por dificuldades para começar interação social, pouco interesse por socialização, problemas de organização, planejamento, e problemas para fazer amizade, conhecido como autismo de alto funcionamento. A pessoa precisa de certo suporte para viver melhor, mas o transtorno não é algo incapacitante, pois a maioria vive e trabalha de forma independente. Aí vem o moderado, que é o nível de suporte. Nível 2, suporte substancial, pois há sintomas mais intensos, como déficit severo na comunicação, interesse limitado, comunicação não verbal acentuada, respostas reduzidas ou atípicas à interação social e dificuldade para sair da rotina ou mudar o foco. Os indivíduos do nível 2 têm dificuldade moderada, ou 2 têm funcionamento moderado com certo grau de independência, mas precisa de assistência em algumas atividades. O nível 3, que é denominado como autismo de baixo funcionamento. O nível 3 são mais graves, né, que é déficit na comunicação, verbal e não verbal grave. Baixa resposta a aberturas sociais, muito sofrimento para mudar o foco e comportamento rígido e repetitivo. O apoio já para o suporte nível 3, ele já é mais voltada, né, então ele tem que realizar atividades básicas do dia a dia, como alimentação e higienização. Por isso, a vigilância deve ser constante. É um tratamento bem mais específico, como diz. Já para os adultos,
tanto para criança quanto para um adulto que foi diagnosticado agora com autismo, ele tem que precisar também de uma equipe multidisciplinar, que é composta por psicólogo, psiquiatra, fono, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre outras. E todas as recomendações levam em consideração o quadro do paciente. No caso dos adultos, como os quadros costumam ser mais leves e sem prejuízo para o desenvolvimento, por estratégias aplicadas aos quadros gráficos como fisioterapia e fono nem sempre são necessários. Psicoterapia aplicada para autismo, que seria a terapia ABA, e terapias ocupacionais, medicamentos e a importância da terapia no tratamento do autismo em adultos. O ABA, ele é uma terapia cognitivo-comportamental, são bastante recomendadas em casos de autismo, mas outras abordagens também podem ser eficazes dependendo do quadro do paciente. A terapia por si só é uma ferramenta muito poderosa porque promove o autoconhecimento, auxiliando no manejo mais saudável de questões gerais da vida. Traumas, dificuldades e angústia que podem ser sentidas com maior intensidade por quem tem TEA. Ao perceber o diagnóstico, muitas vezes o adulto com autismo se sente aliviado por finalmente entender a razão por trás de alguns de seu comportamento. A terapia potencializa ainda mais essas descobertas e ajuda a promover uma vida saudável. Um assunto que está começando a vir à tona, né? Porque tem muitos adultos que estão sendo diagnosticados com autismo, mesmo que tardio, mesmo que com uma idade um pouco avançada, né? Temos aí uma atriz, que eu esqueci o nome dela agora, que ela tem autismo, que é o de suporte nível 1. Como tantas outras pessoas que descobrem que tem o espectro autista, e é o que eu sempre falo, o que eu sempre digo, enquanto mais cedo você buscar ajuda, melhor será. Espero que gostem do vídeo, desculpem algumas falhas e Deus abençoe a todos.